Oh, Eu acho que é uma falha do governo do Estado quando ele faz atividades para tem- identificar a dificuldade do meu aluno, mas só voltado para a linguagem, matemática. Teve ciências naturais, que teve ciências, mas você não teve geografia, história, sociologia. É uma falha com relação a isso. Eu, na minha aula, eu acho que o meu aluno ele lê mais em geografia e história, por mais que o meu livro didático ele tenha falhas, eu utilizo mais que o professor de matemática, por exemplo, e o professor da própria português. Eles têm uma resistência muito grande à literatura e o que a gente falou mais cedo. Os professores eles estão atrasados na metodologia e aí utilizam livros que não estão dentro da realidade, né, da comunidade dele. A gente lá na escola municipal, a gente desenvolveu um projeto na consciência negra e a gente deu preferência por levar escritores negros e escritores brasileiros. A gente teve pontos positivos porque eu acredito que muitos jovens eles começaram o hábito da leitura pelo incentivo da professora de linguagens, junto comigo, outros professores de história, e outros não tiveram resistência muito grande, porque para eles a leitura mais prática, que está ligada à mídia, às redes sociais, é mais fácil de compreensão do que um livro físico. excelente. Então, vamos lá. Todo mundo viu aí que a avaliação externa ela é pautada nessas duas áreas, não é? Mas, de que maneira esses desafios apresentados, por exemplo, nas dificuldades, recai sobre as ciências humanas? Qual é o desafio disso em sala de aula para o professor de história, para o professor de geografia, para o professor das ciências humanas de um modo geral? Alguém pontuou isso aqui? Não pontuou? Que os alunos têm dificuldade, por exemplo, em alfabetização de conceitos. Exatamente. Então, esse é um possível desafio, mas eu não estou tendenciando, não. Existem inúmeros desafios para as ciências humanas. Isso aí é um suporte para vocês pensarem. Então, a partir disso aí, tendo isso em vista, e os desafios que vocês colocaram aqui, escolha um e pense como resolver esse desafio, pensando em uma trilha de ensino e aprendizagem. Agora, essa em sala de aula. O maior desafio é que temos os direitos garantidos, né, pautado na BNCC e no referencial do município, mas o modelo avaliativo impactua muito. Implica também, então, a avaliação, que quando vem uma prova externa, ela não condiz com a realidade do aluno, ela é objetiva, múltipla escolha, aborda o conteúdo do referencial e da BNCC, mas, às vezes, a turma não está preparada para receber essa reavaliação externa e ter um modelo avaliativo. Como avaliar? Isso também implica muito. Agora, vamos lá. Já estão em grupo. Deixa eu fechar aqui. Então, cada grupo deverá sistematizar as informações, né, sobre a educação escolar no território, a partir desse documento. E quais são os indicadores? Vocês vão ver aí no território de vocês. No caso da gente é o NTE 24, né, que é o nosso NTE que a gente está fazendo aqui agora. Quais são os índices de fluência leitora, por exemplo, de interpretação? Aí vocês vão localizar aí, fazer algumas anotações. Retomar a atividade de imersão, que é essa daí, que é justamente o estudo de caso. Selecionar o desafio pedagógico dentre aqueles indicados nas respostas. Aí vocês vão... Quais foram, dos desafios que a gente discutiu aqui antes, quais desses desafios esse grupo aqui vai selecionar como principal desafio? Aí vocês irão fazer isso, selecionar o principal desafio. Depois, vocês vão lá no documento, que eu vou colocar no grupo agora para quem não tem, o do DCRB, certo? Habilidades e competências que daria conta na concepção de vocês para tentar solucionar esse desafio que vocês estão dizendo. Então, identificar competências específicas e habilidades articuladas ao tema, conforme a indicação do DCRB. Então, o desafio de vocês é, por exemplo, a educação étnico-racial, um exemplo,
né? Lá no DCRB, quais são as competências que discute especificamente, que vai dar a base para que vocês pensem nesse desafio? Quais são as habilidades que vai articular para que vocês possam aplicar, né, uma educação, uma trilha de conhecimento capaz de discutir as relações étnicas raciais na escola, certo? A partir daí, definiu a unidade temática. Qual é a unidade temática? O que é a unidade temática? Né? Vocês vão lá também no DCRB e escolher qual é a unidade temática que dá conta de discutir a educação étnico-racial, por exemplo, ok? Vocês querem discutir território, vocês querem discutir educação na Bahia, vocês querem discutir a história de Salvador, vocês querem discutir, por exemplo, violência na escola, entendeu? Então, são vários os temas. As ciências humanas, como alguém falou aqui mais cedo, é a área que navega. Nós somos a área que navega as braçadas, né? Em todos os temas, porque trata da humanidade. Né? Então, talvez um dos desafios é justamente fechar o desafio. Vamos lá? E qualquer dúvida é só me perguntar. Em comum acordo, no grupo, a gente achou que o principal desafio ainda era levar a Lei 10.639 como uma prática diária para a sala de aula, dentro da nossa disciplina História e Geografia, né, já que é obrigatório, segundo a Lei 11.645. A competência específica da área de humanas que selecionamos para poder transformá-la em atividade diária é compreender a si e ao outro como identidade diferente, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Nosso tema está dentro da temática o sujeito e o lugar no mundo, e algumas habilidades foram escolhidas para tal. A EF 08GE01, que fala descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físicos naturais associados à distribuição da população humana pelo continente e sua especialização no país e no Estado, até porque muitas das etnias elas são migrantes, não é isso? AEF 06HI02, identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originavam determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Ainda se fala muito pouco em geografia local e história local. EF 06HI06, identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano e as rotas de deslocamento da migração do território africano. A EF 06HI07, identificar aspectos e formas de registro da sociedade, de sociedades antigas na África, no Oriente Médio e na América, distinguindo alguns significadores presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Todas as habilidades, eu acho que caberia mais algumas, mas não deu tempo, ela foi diretamente relacionada e selecionada para a gente enaltecer os povos que contribuíram para o processo de formação do território brasileiro. Deixa eu entender aqui, o desafio que vocês encontraram é a aplicabilidade da Lei 10.639, é isso? Esse é o desafio. Né? E, para isso, vocês escolheram como área temática o sujeito e o lugar no mundo. Lugar no mundo, ok. Eu vi que vocês trouxeram várias habilidades, e aí você trouxe uma questão interessante no final da sua apresentação das habilidades, que foi a busca
por tentar discutir a contribuição de outros povos que não os europeus, que não somente os europeus, é bom a gente sempre colocar essa, né? Não somente, porque a gente precisa ter esse cuidado. Eu queria até ter falado isso no momento que alguém falou da questão da gente só... da ausência da história local e regional, e que a gente precisa enfatizar isso, e é verdade, mas a gente não pode, em hipótese alguma, foi na fala de Lavínia, dizer assim, Lavínia trouxe o seguinte, lá no início da sua fala, que eu achei pertinente, mas é preciso a gente ser cuidadoso, né? A gente não pode querer tirar, né, a existência dos outros povos, a existência da Europa, a existência da Ásia, a existência de qualquer outro. O que a gente precisa olha, para além do eurocentrismo, existe a América Latina, né? Existe a América do Norte, existe a Ásia, existe a África. O que a gente está faltando dizer é isso, né? Não é extinguindo um que a gente inclui o outro. O que a gente precisa dizer é, olha, para além da Europa, existem outros radares. Não é verdade? Eu acho que é por aí, eu acho que foi isso que você quis dizer. Deixa só, eu vou abrir para debate, tá bom? E aí, o que acontece? Eu achei importante você trazer isso, só para a gente, eu acho que foi importante você trazer isso, para a gente estar reforçando a importância do ensino, da cultura afro-brasileira. Com certeza, mas não podemos tirar a importância de que, para a gente falar de cultura afro-brasileira, a gente precisa estar situado no mundo, né? E aí, quando você disse, né, olha, a gente ficou buscando essas habilidades e isso e aquilo, e aí você sentiu falta. E aí eu quero dizer para vocês que vocês podem criar habilidades. Ponto? Vocês podem criar habilidade específica para a questão local, tá? E aí está aberto para vocês complementarem e discordarem, inclusive, de mim. Seja bem-vindo, José Américo. Pronto, seja bem-vindo, venha para o lado de cá, porque agora aqui tem a gente está todo mundo do lado de cá. Eu vou fazer um pouco da complementação da habilidade de Lavínia, o sujeito seu lugar no mundo, né? E a unidade temática, a habilidade que eu poderia associar com esse tema é selecionar em seus lugares de vivência, em suas histórias familiares ou da comunidade, elementos distintos culturais, indígena, afro-brasileira, de outras regiões do país, latino-americana, europeia e asiática, valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação cultural, local, regional e brasileira. Quer dizer que o Brasil ele não foi formado só, teve a cultura de outros países, entendeu? Então, assim, a habilidade do sujeito, do seu lugar no mundo, ele tem que estar associado a outros continentes também, porque foi ele que foi a partir dele que se deu a formação, né, de nós. Então, eu fiz a complementação da habilidade aí. Na minha fala, não é que a gente tem que apagar os povos europeus, acho que a gente tem que tirar do centro. Já reparou que, para a gente falar de toda a cultura de formação do território brasileiro, histórico e geograficamente, a gente coloca o europeu no centro. E a gente precisa tirar uma visão... Eu acho que é uma visão meio racista da gente também. Se a gente só coloca... A gente só conhece história a partir da visão europeia. E isso aí a gente tem que começar a apagar. Porque se a gente quer terminar com racismo e preconceito, a gente tem que partir daí, né? Colocar, sim, a importância, a contribuição do europeu. Vejo hoje, até nessa discussão aqui, que os povos europeus vieram só retirar a riqueza do território brasileiro, território africano, território asiático, né? Eles teve essa porcentagem, chegou, retirou todo as riquezas, seja natural, vegetal, animal, do meu território, e ainda sai como centro, né, da minha história sendo enaltecido, até porque, em sala de aula, se a gente perguntar aos alunos para que país quer viajar, você nunca vai ouvir um aluno falando que quer ir para a África, ele vai querer ir para o continente europeu,
porque para ser bom você tem que ter características desse povo. Excelente. Eu entendi. Desde o momento que você falou, eu entendi. Eu só quis dar uma ênfase, porque às vezes da forma como a gente fala, parece que a gente está querendo extirpar, né, todos os outros povos. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente precisa enfatizar a importância de quem a gente quer enfatizar. Aí eu lembrei do mapa de Torres Garcia, né, aquele mapa investido da América, né, da gente, de que maneira a gente quer olhar o mundo. E se fôssemos nós que tivéssemos ido lá primeiro, né, como seria o desenho do mapa, né? Depois eu vou até jogar na tela ali esse mapa para vocês, para quem não conhece, conhecer. É importante a gente dizer, né, de que o ponto onde nós estamos, a gente tem que começar a contar a história a partir de onde nós estamos, né? E não do outro para nós, porque nós é que estamos aqui. E às vezes a gente enfatiza o outro para nós e não nós para os outros. Exatamente. E se Caminha não tivesse escrevido a carta? E se fossem os pataxós que tivessem o domínio da escrita? Então, são questões que precisam permear o nosso planejamento, né? Não temos a carta, mas precisamos perguntar. E se? Né? Agora, vamos ao próximo grupo. Excelente, meninas, parabéns. Vamos para o próximo. Nós estamos, José, na etapa onde os colegas já vêm desde de manhã, né, discutindo. Foram apresentados aqui alguns desafios para as ciências humanas. O desafio do professor de ciências humanas dentro do currículo, de como fazer com que essas ciências aconteçam na praticidade da sala de aula, e a complementação de toda a trilha, né, todos os módulos do ambiente virtual da aprendizagem. E agora a atividade em grupo foi que coloque em prática esse desafio e seguindo esses passos aí. A partir do desafio, quais as habilidades, quais as competências dentro do DCRB dará conta para superar esse desafio. E aí o primeiro grupo se apresentou, nós iremos para o segundo grupo. Você está convidado democraticamente a participar do grupo 1, porque no grupo 2 já tem um homem. Bom dia a todos, a todas e a todos. Tem que ser para lá, é? Pode ser aqui? Eu prefiro segurar a cartolina, mas me indicaram aqui. Me indicaram para apresentar. Gente, bom dia. O tema nosso foi, como é que se diz, dialoga muito com o que a colega falou, porém a gente seguiu um outro caminho, uma outra trilha, isso que é importante também, né? A gente realmente pegou a Lei 10.639/2003 e a 11.645/2008, onde a gente discutiu justamente a educação para as relações étnico-raciais. Esse foi o desafio. A gente encarou ele como desafio porque já estamos beirando 2 décadas da lei e muita coisa ainda parece que está no campo do ostracismo ou de forma, digamos assim, não é trabalhada da forma correta, né? Aí a gente conseguiu encontrar a competência 6, lá da BNCC, que é uma competência geral. Nessa competência, ela vai falar sobre a diversidade cultural dos povos. Aí a gente compreendeu que essa competência seria mais apropriada. No momento que nós estávamos discutindo, aí a gente passou por um concurso recentemente do Estado, e nesse concurso exigiu que a gente estudasse a Constituição da Bahia, no capítulo 23, que ele fala justamente da Constituição, tem um capítulo específico falando do negro, 5 artigos, que é 286 até 290. E aí eu estava frisando isso para as colegas aqui, que nesse capítulo tem uma obrigatoriedade que, dentre toda a produção na Bahia, existe já uma exigência da presença, a participação do negro. Então, por exemplo, como para não ficar uma coisa muito distante da realidade dos nossos alunos, os programas que acontecem dia de sábado, tem um programa de televisão da Rede Bahia à noite, né, que é Pretas, né, Conversas Pretas, né, que já, se não é cumprimento da lei, pelo menos o mercado já começa a perceber que essa é uma pauta que não pode mais ficar, digamos assim, distante da realidade. Pode falar, colega. À noite, E o sábado. Mas aí é aquela questão, a gente traria esses programas no horário de nossas aulas, entendeu? Como é que se diz? Aí voltando, a unidade temática que nós encontramos,
que é muito apropriada tanto para a história como para a geografia, é o 9º ano, a história recente, a unidade temática. Porque nesse aspecto da história recente, a habilidade EF09, HI 36, vai falar justamente sobre a pluralidade e a diversidade de identitária na atualidade, combatendo qualquer forma de preconceito ou violência. Ok? Uma habilidade. Porque também a gente não conseguiu ainda encontrar de geografia, mas assim, tem colega de geografia aqui que pode, inclusive, discorrer um pouco mais sobre isso. Bem colocado as duas equipes, viu? Eu já gostei. Quando fala sobre a Lei 10.000, me dá uma angústia tão grande que, assim, eu preciso saber que conteúdos e como eu vou abordar durante todo o ano letivo. É uma incoerência. A lei diz que a Lei 10.000 diz que é uma obrigatoriedade. Então, assim, ninguém está pedindo favor em novembro. Como é que nós vamos abordar essa lei nos 365 dias do ano? Como é que geografia abordaria essa lei? Em sentido prático, como é que seria abordado? Em artes, por exemplo, eu fico olhando a escola, trabalhar artes, cortando papel, montando, depois dali da nota, o menino joga no lixo. Aí você vem ver a quantidade de anos que os indígenas já tinham sua própria arte. Isso não é abordado, porque não é visto como arte. Aqueles corpos pintados, que tem todo um ritual, todo um significado, todo um pertencimento por cada nação, isso não é visto na escola como sendo arte. Eu fico analisando como é que qualquer brasileiro nesse país busca. Eu sou descendente, aí meu pai, meu tio, é descendente de português. Olha, minha família tem descendente de italiano. Como é que nós estamos em uma sociedade que foi constituída dentro de estupros e a população prefere ser identificada com o sangue do estuprador do que com aqueles que resistiram, com aqueles que criaram, com aqueles que construíram? Então, a Lei 10.000, ela é necessária vir para o chão da sala de aula. É necessário tirar os rótulos, tirar os verbos e vir para a sala de aula. Como é que eu vou aplicar a lei na educação infantil? Que tipo de literatura eu vou estar utilizando? É o cabelo de Lelê? Quantas coisas a mulher preta já passa desde quando nasce por conta do cabelo? Por que a gente não trabalhar o cabelo de Lelê dentro da educação infantil? Quantos traumas as meninas pretas e os meninos pretos teriam evitado se investisse em literatura que fala de maneira dignificada, de maneira respeitosa, de maneira verdadeira sobre o nosso povo? Por que não levar para a educação infantil o filme, aquele menininho, Quiricu? Qual é a visão que as pessoas... Por que mataram o índio queimado? Porque as pessoas entenderam que ali não havia gente. Então, se eu levo um filme Quiricu para a educação infantil, o menino preto vai se ver pela primeira vez como herói que salva a população. Inteligentíssimo. Sobretudo, a sociedade que mata idosos, que ainda mete medo na criança, que o idoso vai pegar, o idoso vai matar. Quiricu
o trabalho, qual é o conceito das nações africanas sobre o idoso, que tem um conhecimento fantástico. A nação indígena também trabalha sobre isso. Então, a gente precisa, literalmente, gente, na sala de aula, eu quero saber como é que... Eu não quero saber de verbo, eu quero saber, na prática, como é que eu vou... Por que é que a matemática, ela é baseada no centro europeu? Quais foram os primeiros matemáticos desse globo terrestre? Não foram os africanos que iniciaram? E por que essa história não é dita em matemática? Daí, a população preta toda tem medo de matemática. Ele não se vê representado. E a gente não consegue entender que todas essas questões têm a questão étnico-racial, que é banida e é excludente dentro da escola. Me perdoa, porque eu... Eu tenho que fazer o quê, né? Me reverenciar a sua voz. Reverenciar. A gente, você está falando aí, porque a gente está falando da lei, né, gente? Está falando da lei. E tudo que você traz tem, assim, a pergunta, o que tem que ser é, por quê? E tem respostas, por causa de tudo isso que você diz. As pessoas não querem o cumprimento da lei, porque mexer na lei é fazer com que tudo isso venha à tona. Né? Tudo isso que você diz, é mexer em privilégios, né? Outro dia me convidaram para falar sobre branquitude. Eu falei, olha, estão preparados para falar de branquitude e negritude? Porque, assim, quando a gente vai falar de branquitude, é a gente querer dizer de que se realmente estão querendo falar de reconhecer que existem os privilégios, né? E não querer romantizar agora a questão do processo escravagista. É o que Francis Fanon vem dizer, que não é que os brancos de hoje não escravizaram, mas vivem dos privilégios do processo de escravidão. Assim como os negros vivem todas as mazelas da escravidão. Então, em que momento a gente vai entender que a gente precisa estar junto combatendo o racismo? Então, qual é o seu lugar, branco, no processo contra a escravidão, contra o racismo, né? Você está afim de abrir mão de privilégio ou você ainda fica indignado, ou você ainda fica surpreso quando vê um médico negro, quando vê um advogado rasta? Hã? Exatamente. Exatamente, entendeu? Na hora que você não é racista, mas você se incomoda com determinadas coisas. Você não é racista, mas você acha que as cotas geram mais racismo. Você, na verdade, por trás desse discurso, você está indignado porque alguém seu perdeu o lugar na universidade para um negro. Não é verdade? Você não é racista desde quando o filho da empregada não vai ser médico, né? E a escola precisa colocar o dedo nesse problema, né? E é através de projetos pedagógicos, né? Fortalecendo as pessoas se reconhecerem, se empoderarem, saber quem são, saber inclusive as mazelas, saber que sofre mazelas pela cor de sua pele. Né? Eu fico, como você trouxe uma analogia bem interessante, de que os nossos alunos são negros até novembro, não, são brancos até novembro, negros em novembro e volta a ser brancos em dezembro, para não dizer o contrário, que a gente está dizendo isso aí, né? É uma figura de linguagem, porque é bem interessante você pensar nisso, porque a escola, eu fico extremamente afetada quando eu vejo a escola pegar as meninas que não têm a cultura, por exemplo, de usar turbante, que não têm a cultura de usar roupas afros, no caso, né? E coloca as meninas enfeitadas, sabe? Aquilo ali. E no dia a dia, as meninas que usam aquilo sofrem. Fantasiar a cultura afro-brasileira, isso é muito sério, né? E a escola precisa discutir essas questões e não querem. E como você diz, nesse processo, nós, os professores das humanas, somos solitários. Né? Aí vem aquela questão da solidão. E, além de sermos solitários, responsabilizados. Porque querem dizer que isso é assunto de história. É assunto do povo de geografia. Né?
o papel da mídia, porque eu acho que, às vezes, não em determinados casos, virou moda ser negro. Olha, virou moda usar turbante, virou moda assumir o crespo. E aí, a mídia, as grandes empresas para cosméticos, o cacho perfeito, a definição perfeita, o turbante perfeito, vendendo algo que é cultural da população preta para gerar likes, como os adolescentes falam, mas isso é algo extremamente importante à discussão, e aí eles tornam um assunto importante num assunto banal. E a gente, enquanto educador, a gente tem que começar a fortalecer. Porque meu aluno ele vai usar turbante, olha, porque fulano de tal branco está na novela lá usando turbante, então virou moda, eu vou usar turbante. Mas não sabe a importância, todo o processo histórico de ancestralidade por trás disso. Aí eu lembrei você falou com relação a isso, eu lembro que eu queria trabalhar a Baumi na turma do 6º ano. E aí me perguntaram, você vai trabalhar voodoo? Eu rio porque a minha primeira impressão é tipo, voodoo, a Baumi não é voodoo, você conhece a história? Ah, porque eles faziam para poder prejudicar os grandes fazendeiros. Eu disse, não, as mães africanas faziam porque seus filhos que iriam para a lavoura não tinham boneco, eles queriam apenas um boneco para brincar, enquanto sua mãe estava ali, no sol quente, no corte da cana ou na colheita do café, entendeu? Então, são essas falas que chocam nós, enquanto educadores, e que os alunos veem um profissional da área de educação preconceituoso falando isso e reforça para suas casas. E a gente, a todo momento, querendo tirar esse preconceito, não consegue por conta disso. E aí, o que eu quero dizer, quando alguém falou que assim, lei, o nome é lei, e lei é para ser cumprida. Né? Lei é para ser cumprida. E aí a lei, de que maneira essa lei vai ser cumprida dentro do currículo, dentro do DCRB, dentro dos RCM? Transversalmente. Essa é a nossa batalha. Ela precisa transcorrer, ela precisa ser imersa dentro do projeto político-pedagógico e descambar dentro dos nossos roteiros de aula. E nós temos esse papel de fazer com que isso aconteça. Não, só reforçando o que as colegas colocaram, né, que é uma questão de planejamento. A gente é professor e a gente ainda tem uma dificuldade, pelo menos eu vejo, dentro dos nossos ACs e como articuladora de área. Esse ano eu trabalhei como articuladora da educação integral, do ensino médio, né, na escola. A dificuldade da gente planejar junto. Mas a gente precisa olhar para o currículo e pensar assim, como é que a gente vai colocar essa lei dentro dessas 3 unidades, dentro desses 3 anos? O que é que eu vou trazer de África nesses 3 anos? O que é que eu vou trazer de indígena nesses 3 anos? O que é que eu vou trazer dos povos de quilombo nesses 3 anos? E pensar em ações mesmo, para que isso flua o ano inteiro. Porque se a gente não fizer, a lei não vai ser cumprida nunca. Porque não vem no livro didático. Está no DCRB, mas vem solto. Só amarra dentro do nosso planejamento, dentro do nosso AC. E quem amarra somos nós. E se nós não quisermos, nós continuamos fazendo de conta. E um ponto que você traz, Lavínia, que eu acho que a questão da mercantilização, ela é uma faca de 2 gumes. Porque é ruim, mas é bom. Se você pensar no contexto dos anos 80, o crespo, o afro, ele era muito desvalorizado. E você não tinha os referenciais para o jovem se ver e se afirmar. Então, hoje você vive um movimento inverso. Ah, mas é comercial, altamente comercial, altamente mercadológico, para fazer dinheiro para grandes empresas, mas você vê o jovem usando um cabelo étnico, por mais que ele não tenha consciência. Aí você vem com alguns movimentos, por exemplo, em Santa Amaro tem um movimento, tem uma professora que fez uma tese de mestrado, falando sobre o cabelo crespo. E elas têm um grupo, crespos e cacheados. E você vai para dentro da escola e você faz a reflexão. Mas é importante aquela menina não crescer
sentindo vergonha do seu cabelo e sendo forçada a usar um enepelúcia, um ICE. É importante você se ver, você hoje ter condição de chegar. Essa semana eu fui com minha filha nas Americanas e tinha lá as polis pretas. 3 ou 4 modelos. É pouco, mas é mais do que, por exemplo, na minha infância. Então, é importante que haja as pequenas brechas, mas que haja, né? E que a gente faça o contraponto. Olha, isso aqui o mercado está usando para, isso aqui tem um significado ancestral. Mas é importante que esteja lá, que esteja na televisão, que esteja no balcão da farmácia, que esteja no supermercado, e que seja valorizado, e que seja visto. Só para fechar aqui, para não perder o... Em relação a esse ponto que ela citou aí, eu estava trabalhando com uma professora de história também, na minha área, e nós fotografamos as meninas dos cabelos crespo, cacheados, né? Todas aquelas que tinham, assim, a gente, para fazer para montar um painel. E elas não se aceitam, porque não foram todas aquelas que estavam com seus cabelos trançados, com seus cabelos cacheados, que quiseram ser fotografadas para mostrar. E os meninos, nós temos muitos meninos com os cabelos também cacheadinhos, mas eles têm vergonha ainda, né? Então, eu achei interessante esse ponto que ela falou da tese aí, dessa professora aí, né? Muito importante, que deveria, sim, até ser mostrado. É porque ela falou da questão da mídia, né? Então, assim, eu vi nesse ponto aí que precisa ser trabalhado um pouquinho mais, né, isso, né? Porque as pessoas, às vezes, é negra, tem o seu cabelo caracolado, mas não se aceita também, né? Complicado, né? A palavra não se aceita, né? Se nós somos nós estamos ressurgindo. Depois de um longo processo de negação e tortura das nossas identidades. Eu sou filha de casal interracial. Então, nós somos 6 irmãos. É bom, às vezes, a gente falar de nossas trajetórias para a gente conseguir explicar algumas questões que são teóricas, né? Então, lá em casa eu tenho irmãs dos olhos azuis, cabelos lisos, tem da minha cor, com os cabelos crespos, e eu, no caso. E o racismo, ele opera de todas as formas, inclusive dentro do seio familiar. E por muitas vezes eu tive que ter o meu cabelo esticado, passado ferro quente, alisado para ficar igual das minhas irmãs. Então, é um longo processo até você se auto-reconhecer. Então, essa palavra é muito difícil para uma menina que vem de uma história dessa, aceitar, sabe? É um longo processo. E aí eu quero sair do lugar midiático e a gente tem que voltar para dentro da nossa responsabilidade docente. O que é que a escola faz, né? O que é que nós estamos fazendo para que as meninas, a palavra não é nem se aceitar, é que as meninas saibam o que elas são, né? Que ter cabelo crespo não é problema. Que ter cabelo crespo não é problema, que cabelo crespo é um cabelo. É simplesmente isso, é um cabelo. Não é verdade? Que existem cabelos crespos, ondulados, lisos, pretos, loiros, castanhos, enfim, são cabelos. Eu acho que a discussão está aí, existem cabelos. No momento que a gente parar de categorizar, vai parar também de ter as diferenciações hierárquicas. E aí o que acontece? Infelizmente, ainda a escola é o lugar que mais segrega. A escola segrega. De que maneira a escola segrega? A escola segrega quando faz desfile na escola e na hora do desfile da escola. Escola, o cacheadinho, bonitinho. Dentro da concepção, o quê? Branca. Entendeu? É dentro da concepção branca. O cacheado que está dentro da norma padrão.
A questão tá, o problema é a escola. Não importa o que o mercado está ganhando ou deixando de ganhar. A questão está na escola, porque a maioria das nossas alunas não vão poder comprar os produtos. A maioria de nossos alunos não vão ter página no TikTok para fazer dancinha. A gente está falando são as meninas do cotidiano. O que a escola está fazendo com essas meninas? Exatamente, entende? E assim, a gente precisa também até mudar algumas expressões que a gente usa também, sabe? Cacheadinho bonitinho, isso aí tem que se aceitar. Não, não é se aceitar, a pessoa não tem que se aceitar, a pessoa é. E ponto. Não é? E a gente precisa também ter essa concepção, porque quando a gente diz assim, a pessoa não se aceita, a gente também está culpabilizando essa pessoa. Né? Exatamente, nós é que temos que aceitá-los como eles são. Né? Isso eu não estou aqui colocando isso no lugar de culpabilizar também quem fala isso. É porque nós fomos formados a dizer esse tipo de coisa. Nós fomos formados a ensinar esse currículo. Não é verdade? Então, que a gente reveja tudo isso, que a gente comece realmente a falar, pensar nesse currículo que seja agregador, somativo e não excludente. Alguém pediu a palavra, nem lembro mais quem foi. Eu ia falar outra coisa. Tá. Interessante que lá na escola, quando eu comecei a usar tranças, vários alunos e alunas passaram a usar tranças. Eu não disse a ele que era superior ou inferior. Eu apenas usei minhas tranças, assumi minhas tranças. Eu sempre usei tranças desde pequena, amo tranças. E de uma hora para outra a escola toda estava de tranças. Então, assim, o nosso corpo fala, o nosso corpo, como diz Drummond, é uma propaganda, né? Então, às vezes, na escola, a gente ainda está vendo, em São Sebastião do Passé, por exemplo, eu denuncio isso todos os dias, mas eles, porque sou eu que estou falando, às vezes, você sabe que o preto precisa afirmar 200 vezes que sabe, que leu, que tá, enfim. Então, ainda é colocada na Semana do Folclore as meninas dançando de turbante. É o folclore, né? Ou então, os menininhos da educação infantil vestidos de índio. Interessante que eu, visitando a nação indígena do Quiriri ali em Banzaê, na Ribeira do Pombal, Lázaro, que a gente estava até falando aqui, e eu perguntei, uma criança, fui fazer uma pesquisa de campo lá, perguntei à criança, assim, de uma para outra, tinha umas crianças brincando. Interessante que todas as escolas dentro da reserva ali, todas as escolas, você chega e vê a história deles sendo contada através dos desenhos. Você chega numa escola pública e você vê a Europa nos quadros, nos cartazes, expostos nos murais, enfim. Como é que essa criança vai querer gostar de si, se a escola nega ela todo o tempo? E outra coisa, talvez até, minha colega, esse jovem, nos dê uma resposta. Isso aqui não é para esse espaço, não é para esse momento, isso aqui é todo dia. Não preciso estar apenas em um dia, em um mês, sendo visto. Eu quero ser respeitado todos os dias, dentro da continuidade. E uma outra coisa que eu estava aqui pensando é o seguinte: lamentavelmente, nós estamos, eu acho assim, a Bahia é o segundo lugar que tem mais preto no mundo. O Brasil, sobretudo a Bahia. Como é que nós, enquanto 417 municípios, o governo do Estado é uma coisa que eu acho. Eu não vou ter a oportunidade de falar com o Jerônimo e nem com o Rui. Mas
Eu gostaria, sabe o quê? Milton Nascimento, ele diz algo impressionante. Ele diz, todo artista tem de onde o povo está. Note só, em vez da gente centralizar as coisas em Salvador, eu acho que a educação da Bahia deveria... A Bahia não é dividida por regiões, por territórios, né? Geográfico, eu sou péssimo de localização. Em territórios, por que não ir onde o povo está? Cada território não é igual ao outro. Por que não trabalhar a territorialidade, não é que fala? De maneira lá no espaço dele, lá no espaço daquela região. Abre por região. E outra coisa, eu, por exemplo, tenho deficiência quanto às tecnologias. Então, por que? Já terminou. Por que não ir agora presencialmente fazer uma formação a nível de Bahia sobre as questões étnico-raciais? É preciso fazer, não é uma responsabilidade de humanas. A lei diz que é uma obrigatoriedade em todo o currículo nacional. Se ela é uma obrigação de currículo nacional, qual é a parte do Estado? É fazer formação para todos e todas, independente de onde ela esteja, onde ele esteja. Alguém quer falar? Só dizer que assim, o DCRB, ele já vem, né, embora exista, óbvio, sempre há necessidade de ampliar, de aprofundar as discussões, ele já vem pensando nessa questão territorial, né? É tanto que essas formações que nós estamos propondo agora, ela foi feita por território, justamente para que tenhamos a oportunidade de, na execução, tratemos de problemas de nossos territórios. Mas eu entendo quando você diz da importância de aprofundar, de ampliar essa discussão, de trazer arcabouço teórico, metodológico, e é válido o seu registro. Eu espero que na hora da edição do vídeo, o seu recado para o nosso próximo futuro governador esteja aí gravado. E assim, achei interessante quando você disse, né, que a gente tem que ampliar o olhar para além de Salvador, porque a Bahia não se encerra, o estado da Bahia não se encerra em Feira de Santana, né? O estado da Bahia é muito grande, inclusive, eu não falei na minha apresentação, eu sou de Jaguaquara, território de identidade Vale do Jequiriçá, viu? Deixar isso aqui registrado, já que eu não fiz isso na minha apresentação inicial. E aí está aí no quadro o mapa que eu falei para vocês, do Torre Garcia, que ele vem discutir a ideia, né, da importância de nós pensarmos o mundo a partir do Sul, né? Porque até então tudo nós é a partir do Norte, e nós não estamos no Norte, nós estamos no Sul, não é? É tanto que a gente vem desconstruindo a expressão nortear. Eu acho que nós das humanas temos esse importante papel, né? Parar de nortear as coisas. A gente tem que começar a direcionar as coisas, não é verdade? Porque quem norteia é quem está no norte, nós estamos no sul, né? E aí vamos direcionar as coisas para que as epistemologias, os saberes do sul estejam no cotidiano dos nossos currículos, né? Dos nossos movimentos curriculantes. Pensar o ensino de história, pensar o ensino de geografia, pensar as nossas literaturas com os saberes dos povos tradicionais, com os saberes circulares. Eu sou defensora dos saberes, inclusive minha tese de mestrado é sobre os saberes de mulheres de comunidades quilombolas e como esses saberes do cotidiano delas, da produção desses conhecimentos, contribui para uma ciência não hegemônica. E aí eu volto para aquele ponto de que não é desconstruir a ciência hegemônica, que ela está posta, ela nos direciona até aqui, ela nos traz até aqui, ela também tem sua importância, mas existem outras ciências. Existem outros saberes. Os povos africanos, eles sempre, né, estiveram na vanguarda na produção do conhecimento. Só que o que foi feito com os saberes, o conhecimento dos africanos?
vamos dizer assim, ó, houve um desmonte, né, do conhecimento, inclusive científico, dos povos africanos. Primeiro, porque deslegitimando o seu conhecimento, faz o quê? Tira a sua dignidade. Né? E aí, simplesmente, é o que acontece até hoje. Vai lá, pega o conhecimento deles, e a Europa foi lá, sistematizou, e muita coisa que eram dos africanos, hoje a gente conhece no mundo como sendo eurocêntrica. Então, vamos pensar o mundo a partir do Sul, porque nós estamos no Sul global. Né? E vamos construir esse conhecimento. E é na escola, no currículo, pensando nos alunos da nossa escola, do nosso bairro, das nossas comunidades rurais, os alunos da EJA. Gente, os alunos da EJA são uma riqueza de conhecimento. Por que eu tenho que impor a ele um conhecimento que eu acho que eles não têm, sendo que eles têm? O que falta é a gente sistematizar, organizar o pensamento deles. Olha, ele tem o conhecimento. Qual é o meu papel como professor? Organizar para que eles saibam aplicar o conhecimento que eles têm. Né? E não achar que eu estou indo lá ensinar porque eles não sabem nada. Né? A escola só existe porque existem as pessoas. Quem já ouviu aqui? Eu não acredito que ninguém... Quer dizer, não vou dizer isso que eu vou cometer um ato falho. Mas se alguém aqui já foi em algum deserto, em alguma região desértica, se foi, relate se lá existe alguma escola. Não, eu pergunto num deserto. Se alguém já ouviu contar que em um deserto tem uma escola? Não. Por quê? Porque no deserto não mora gente. E a escola só existe onde existe gente. Então, por que a escola insiste em fazer educação para ela mesma? E não para as pessoas que compõem o seu entorno. Então, esse mapa serve para a gente pensar tudo isso. Não só a nível epistemológico, científico, mas a nível de nosso como traz aí como uma das unidades temáticas. Né? Eu no mundo, eu e as pessoas, eu e meu lugar, né? Eu e os meus, certo? Mas alguém quer fazer alguma complementação? Ótimo, muito bem. Na verdade, quando foi feita a pergunta logo inicial a respeito do desafio das ciências humanas, eu acredito que o nosso maior desafio seja a escola. A gente tem uma escola atraente, porque se existe segregação, se existe exclusão, se existe evasão, é porque a nossa escola, as escolas baianas, principalmente as escolas públicas, não são atraentes. Então, os nossos alunos, principalmente os nossos alunos, né, de condição social precária, né, eles não são atraídos para a escola, a não ser por conta da merenda. Então, quando a gente fala dos cachos, enfim, a escola ela não nos representa. O aluno chega na escola e ele não se sente representado. Né? A escola pública é a mesma escola da época que eu estudei. O mesmo formato, engessada. Então, o aluno ele não se sente atraído para ir para a escola, ele não consegue permanecer na sala de aula, porque nada daquilo ali o convida, nada daquilo ali o representa. Então, ele fica na sala de aula pensando em outras coisas, sem falar que ele fica ali naquela aula de história, naquela aula de geografia, pensando o que é que isso vai fazer a diferença na minha vida. Eu vou usar esse assunto para quê? Isso aqui vai ser útil para mim para quê? Aí a gente traz a questão dos livros didáticos, né? Com a questão europeia, enfim. Então, assim, eu sou professora de história e sempre, em todas as minhas aulas, eu faço questão de falar da história do nosso povo. Eu faço questão de trazer os heróis baianos que os livros não trazem. Vai falar da Conjuração Mineira, de Tiradentes, mas não fala da Conjuração Baiana. Não fala dos nossos heróis. Então, infelizmente, é todo um sistema. É todo um sistema. A gente está falando aqui da questão racial, da questão indígena, mas ele é todo um sistema. Então, precisa repensar essa escola. Essa escola não está sendo atrativa, nem para os professores. Nem para os professores. Nós fazemos a função de professor, a função de psicólogo, a função de mãe, né? A gente exerce várias funções dentro da escola, né? Além de ser professor. Então, a gente precisa pensar nesse formato de escola.
O que é que falta à escola? Por que que os alunos, por que as crianças e os adolescentes os jovens não querem ir para a escola? Né? Quando um jovem consegue finalizar o ensino médio, para a gente é uma vitória. O ensino médio. Né? Porque a gente chega numa turma de terceiro ano, no ensino médio, a gente tem, ela começa com 20 e finaliza o curso, né, com 5, 8, com muita dificuldade. Tá? Então, era isso.